teu santo nome, aquele que vive e que reina para todo sempre. Que o Senhor possa operar maravilhosamente em cada coração nessa tarde desse dia glorioso, a qual o Senhor tem preparado para nós ouvir e também ler a tua palavra, a qual está escrita neste livro maravilhoso e foi preparado por Deus para que nós possamos ter a nossa vida dirigida por Ele, a qual o Senhor tem nos dado esse direito de estar com esses estatutos escritos pelo homem, mas homem usado nas mãos do Deus Altíssimo, que fez o céu e a terra. Se não fosse Deus, eu também não estaria aqui, nem essas pessoas que se encontram neste lugar não estaria aqui, mas porque o Senhor tem nos dado esse direito de estar aqui na tarde desse dia para adorar a Ele em espírito e em verdade. Hoje eu quero falar uma palavra a qual Deus concedeu para nós nessa tarde, advertindo a servir a Deus e fugir da aparência do mal, porque tudo neste mundo se passa, tudo é vaidade. Eclesiastes escreveu: vaidade de vaidade, tudo neste mundo é vaidade. E nós não podemos inclinar para as coisas que parecem boas, porque tudo para o homem, todos os que está diante dos olhos dos homens, parece muito bom, mas tudo isto que vimos aqui sobre a terra, vivemos aqui, tudo é passageiro. E a Bíblia diz que bem claro um versículo dizendo que tudo parece bom aos olhos dos homens, mas o fim de tudo isto, que é vaidade, se torna encontra a morte física, a qual todos nós conhecemos e sabemos que vão passar por ela e não tem escape. Sabemos que um dia nós voltaremos o pó que o tal era, mas tem a morte espiritual, a qual o homem foi separado de Deus e ele começou a praticar coisas desagradáveis a Deus, e chegou a um ponto que o Eclesiastes capítulo e Provérbios de Salomão sendo o homem mais sábio da terra, a Bíblia diz que não teve antes e nem terá depois mais sábio do que Salomão. E Salomão, então, escrevendo este livro de Provérbios, ele falou alguma coisa que Deus realmente abomina, que Deus entristece os olhos de Deus. E está escrito assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima coisa a sua alma abomina, não aceita. Então tem 6 coisas que o homem pratica que não agrada a Deus. No verso 17 do capítulo 6 de Provérbios está escrito
capítulo 6, verso 16, dizendo: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Primeira coisa que abominam a Deus: olhos ativos. Olhos ativos. Segundo, línguas enganadoras, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pé que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz bem claro que nós somos todos irmãos um dos outros. O que faz a nossa diferença hoje de família, cada um tem um sobrenome, é porque na verdade a humanidade cresceram e ficaram distanciadas um do outro e acabamos de ser estranhos um pelo outro. Não se consideramos mais irmãos um dos outros. Mas existe no meio da humanidade que todos somos irmãos, porque somos todos criaturas de Deus, criados por Deus, e ele delicado, o homem delicado de Deus, começou a praticar coisas desagradáveis. A primeira delas é olhos ativos. Olhos ativos, aquele que tem olhos ativos, ele só pensa na sua pessoa. Ele soberbece, ele fica soberbo, acha que ele é o rei da cocada, e ele é que manda e desmanda, e muitas vezes fica soberbo. Talvez até não venha a ser rico, até pobre mesmo, muitas vezes somos soberbos, porque talvez só puxamos para nós, e sendo que Jesus disse: o mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Então a soberba não funciona no amor de Cristo. Aquele que disse que ama a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Como se pode amar a Deus, sendo que não vê e não consegue amar o seu próximo, que está bem perto de você? E a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Não podemos ser orgulhosos. E disse outra parte dos olhos ativos: querer ser superior a todos. É eu que falo, é eu que mando, tem que ser do meu jeito, porque muitas vezes eu adquiri mais bens materiais aqui sobre a terra e talvez venha a soberbia. Mas outros está soberbo, não talvez porque seja rico, mas que seja ele acha que é soberbo. Isso Deus aborrece com olhos ativos. Línguas mentirosas. Línguas mentirosas são aqueles que juntam com grupos um ao outro e começa a descobrir defeito um do outro e começa a falar daqueles que estão longe, não falando a mesma língua. A Bíblia diz que nós, para compreender no dia que Deus realmente confundiu as línguas, quando eles falavam a mesma língua,
Eles queriam fazer uma torre, que hoje se chama Torre de Babel, na época, e Deus então confundiu as línguas. Tem várias línguas, tem que falar a mesma língua. Para você compreender, você precisa falar a mesma língua. Porque aqueles que andam junto falam a mesma língua, mas nós não podemos criticar o outro. Então nós estamos falando em outras línguas. Então Deus aborrece aqueles que arrumam grupinho e começam a falar, inventar mentiras. Outra disse: a mão que derrama sangue inocente aborrece a Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos é outros que tem o coração. A Bíblia disse bem claro, Jesus dizendo no capítulo 8 de João, versículo 42, ele disse uma palavra bem clara para nós que estamos ainda vivos nessa terra. Precisamos viver sempre dedicando a sua palavra, porque ela é boa e ela traz saúde para a nossa alma. A nossa alma precisa de saúde. E aqui disse a palavra de Deus, Jesus dizendo a palavra. Disse, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaria, falava a minha língua, pois que eu sei, eu saí e vim de meu Deus. Jesus falando: vós tem Deus como Pai, e por que não me ouviste? Porque eu vim do Pai. Ele disse bem claro: certamente me amaria. Se vós dizeis que são filhos de Deus, pratica as coisas de Deus, precisa também conhecer Jesus, amar a Cristo. Pois, Jesus falando, pois eu saí e vim de Deus, não ver de mim, não vim de mim mesmo. Eu não estou aqui, Jesus disse, eu não estou aqui porque eu escolhi. Foi o meu Pai que não tinha ninguém para mandar, não encontrou um homem justo sequer. Eu se dispus a vir para realmente comprar a vossa alma. E ele disse assim: e sereis livres. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e reina para todos sempre. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que todos aqueles que cometem pecado é servo do pecado. Todos aqueles que cometem pecado é servo do pecado. Então disse ele, bem claro, dizendo: eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Não foi eu que escolhi para vir,